Graças a Deus, amados irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma Assembleia Solene. Eu tenho por costume dizer que não existe na face da Terra nenhuma reunião mais importante que essa. Então, é um privilégio para nós, homens pecadores, homens falhos, sendo congregados para prestar culto ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, ao que reina sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus. Amém? Amém. Então, é um privilégio para nós. Nós devemos adorá-lo com alegria, devemos adorá-lo com regozijo e ansiar, né? Ansiar dia após dia por momentos como estes, porque é de facto um privilégio para nós. Já foi apresentado para muitos irmãos aqui, são muito bem conhecidos, para outros possivelmente nem por isso, mas sou vosso irmão no Senhor, conforme o pastor Moisés disse. Sou um dos ministros, um dos bispos da Igreja da Alemanha, e hoje, pela primeira vez, estou aqui com os irmãos na Igreja das Cacilhas para poder partilhar uma palavra da parte do Senhor, para que todos nós sejamos de fato fortalecidos pelo Senhor, sejamos consolados, sejamos exortados, sejamos supridos, cada um conforme a sua necessidade. Então, vamos orar ao Senhor. Querido e bendito Deus, ó Deus Trino, diante de Ti nos voltamos nesta manhã. Diante de Ti, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que Tu és grande, reconhecemos, Senhor, que somos imperfeitos e falhos, mas Tu és perfeito, e não há em Ti, ó poderoso Deus da glória, mancha alguma, não há em Ti falha alguma, ó Pai Santo. Senhor, como almas famintas e sedentas, pois diz o salmista, assim como o corso brama pela corrente das águas, assim, ó Deus, anseia a minha alma por Ti. Pai Santo, assim também a nossa alma, a alma de cada um de nós presente neste lugar, anseia por Ti, ó poderoso Deus. Pois, ó Pai Santo, nós compreendemos e entendemos que não há nada, absolutamente nada no mundo que possa saciar a nossa alma. Pois, ó Deus, Tu nos criastes para Ti, e somente Tu, Senhor, nos podes preencher. Somente Tu, Senhor, nos podes saciar. Então, Senhor, por favor, assim como nos saciaste, ó poderoso Deus da glória, no momento das orações, assim como nos saciaste, ó poderoso Deus da glória, no cântico dos louvores, venha também, Senhor, nos saciar na ministração da Tua palavra. Pai Santo, por favor, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, pois reconhecemos a propensão do nosso coração, ó poderoso Deus da glória, de simplesmente se encher de conhecimento e pouca prática. Por favor, Deus, venha nos ajudar para que, de fato, a Tua palavra ache lugar, em primeira instância, em meu próprio coração, ó poderoso Deus da glória, e posteriormente no coração de meus irmãos. Venha nos ajudar, ó Pai Santo, para que, de fato, ao passarmos por aquelas portas, ó Deus, possamos sair daqui com uma mente renovada, ó poderoso Deus da glória, e com um propósito de contínua e abundantemente viver para Ti. Pois não há nada melhor neste mundo, Senhor, a não ser servir a Ti, ó Pai Santo. Ah, Deus, por favor, em nome de Jesus Cristo, torna, Senhor, a dar-nos a alegria da Tua salvação. Torna-nos, ó Deus, a dar-nos o prazer de ouvirmos a Tua palavra. Torna-nos, ó Deus, a dar-nos o prazer de Te buscar, o prazer de Te servir. O prazer, Senhor, de ainda ser identificado pelo mundo como os Teus servos, Senhor, como aqueles que buscam a Tua face contínua e abundantemente, ó poderoso Deus. Por favor, Senhor, nos visite, ó poderoso Deus da glória, neste momento. Que o Teu Espírito, Senhor, nos venha dar entendimento de Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, venha produzir vida, ó Deus. Pois que se o Teu Espírito não produzir vida, serão apenas meras palavras, Senhor.
será apenas mais conhecimento, ó Deus. E nós não desejamos apenas isso, Senhor, mas desejamos, ó Deus, um conhecimento que inflama os nossos corações, que nos leva, Senhor, a viver em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, tem compaixão de nós, ó Deus, e nos perdoa, ó Pai Santo, por favor, perdoa nossas falhas, as nossas imperfeições, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, por favor, Senhor, por amor do Teu nome, em nome de Jesus, aquele que morreu e ressurgiu dos mortos, está assentado à destra de Deus Pai, intercede pelo Teu povo, em Seu nome nós rogamos. Amém. Convido os amados irmãos a terem as suas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 2, 3 e o versículo 4. Estaremos meditando nestas palavras. Diz assim a minha versão: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência, ou que pela concupiscência há no mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É de fato um privilégio para mim de estar aqui e partilhar uma palavra com os irmãos. Eu quero que os irmãos me permitam perguntar quanto tempo tenho. Presbíteros, bispos. Não, tempo que for possível, meu irmão. Amém? O tempo que for possível. O tempo que for possível. Amém. Bom, na verdade eu pergunto isso porque infelizmente, e digo mesmo assim, infelizmente, nós vivemos tempos, épocas em que parece que o povo de Deus se cansa com facilidade em ouvir a palavra do Senhor. Amados irmãos, para os irmãos que acompanham o pastor Josimar Bessa, para os que têm estado um pouquinho atentos, poderão notar que quase que não há nenhum sermão, nenhuma pregação do pastor Josimar Bessa que faz menos de 1 hora. Essas pregações são sempre de 1 hora e meia, às vezes quase 2 horas. E para nós às vezes parece ser muito, parece ser cansativo. Mas não deveria ser. Por quê? Se os irmãos forem ler um pouquinho e procurarem buscar um pouquinho nossos irmãos no passado, falo aqui, por exemplo, dos puritanos, eles se preparavam a semana toda para o domingo, para o culto de domingo. E, consequentemente, quando o pastor às vezes trazia uma palavra, ou o irmão que estivesse lá a pregar, trazia uma palavra que levava 40 ou 45 minutos, eles reclamavam. Eles falavam, mas nós nos preparamos a semana toda para ouvir uma mensagem de 45 minutos. Parecia brincadeira da parte deles. Mas parece que para nós, quanto mais breve for a mensagem, melhor. Mas não, amados irmãos, nós não devemos ter, na verdade, pressa. Né? Por quê? Porque à medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, é a nossa alma sendo alimentada por Deus, né? Sendo saciada por Deus. E nós estamos carentes, irmãos, e nós precisamos, dia após dia, sendo alimentados por Deus. Precisamos disso. E o outro ponto é que, amados irmãos, é que às vezes, para os pastores que labutam e procuram trazer mensagens expositivas para a igreja, é difícil trazer uma mensagem expositiva em 45 minutos. Às vezes é difícil. Então, às vezes o pastor vai ter que ter muito trabalho para tentar, digamos assim, minimizar, reduzir o mais possível que for, digamos assim, a mensagem. Mas nós precisamos cultivar, amém? Cultivar esse costume
de ouvir. Quando estamos aqui, o nosso foco é mesmo, nos desligamos de tudo e nos concentramos unicamente no culto, na devoção ao Senhor, e não devemos ter pressa alguma. O tema da mensagem que eu quero partilhar com os irmãos é a provisão divina de tudo o que é necessário para a vida e a piedade. A provisão divina de tudo o que é necessário para a vida, para a piedade. Confesso aos irmãos que meu desejo era poder explicar um pouquinho mais, digamos assim, a mensagem. Nesse caso, para além do, ao invés de terminar no versículo 4, seria pelo menos terminar no versículo 11, mas infelizmente o tempo não é permitido, né? Não nos permite chegarmos até ali, e querendo o Senhor, possivelmente, aguardarei, né, próximos convites para novamente poder estar aqui e poder partilhar com os irmãos. Então, meus irmãos, nós estamos diante da epístola, da carta de Pedro, e essa epístola, ela é tida como epístola geral. Ela é tida como epístola geral por quê? Porque ela difere, amados irmãos, por exemplo, de uma 1 de Coríntios, de uma 2 de Coríntios, em que tinha, em essência, um público específico, uma igreja específica. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, ela não tem necessariamente uma igreja específica, mas ela foi destinada, assim podemos dizer, a várias igrejas, a vários povos que reuniam lá na Antiga Ásia. Então, por isso é que ela é dita como epístola geral. Então, ela não é uma epístola particular, ela não é uma epístola que trata de um assunto particular de um determinado povo. E essa epístola, assim como a primeira, ela leva, na verdade, o nome do seu autor, que é Pedro. Conforme os irmãos sabem, Pedro foi aquele que de facto era pescador, e nosso Senhor Jesus Cristo o chamou. Ele fez pescadores de homens. Pedro era aquele discípulo que posteriormente se tornou apóstolo. E não só se tornou um apóstolo, mas Pedro se tornou um apóstolo de destaque. Nós conseguimos encontrar isso no livro de Atos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós conseguimos encontrar Pedro lá. Parece que é o apóstolo que mais está lá em frente. Parece que é o apóstolo que mais aparece. E parece que é o apóstolo que mais sofre, né? No livro de Atos. Foi preso por causa de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja estava lá orando por ele. Foi solto. Posteriormente o prenderam de novo. Ou seja, Pedro foi passando por muitas e muitas circunstâncias. E o mais incrível, amados irmãos, é que na ocasião em que Pedro escreve digamos assim, essa carta, era uma ocasião em que praticamente a sua morte estava se avizinhando, ou seja, ele estava diante do martírio. E ele escreve a primeira e a segunda carta dirigida aos irmãos. Então, qual foi o motivo e o propósito, digamos assim, de Pedro escrever esta carta? O motivo, o mais provável motivo de Pedro escrever esta carta é que, primeiro, ele estava já à beira-morte, estava prestes a morrer. Ele manifesta isso no versículo 15. Por exemplo, se nós lermos, amados irmãos, no capítulo em que nós estamos, ele diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Ou seja, Pedro estava se avizinhando a morte. E, em contrapartida, a igreja vivia situações de ameaça por causa dos falsos mestres. Então, tinha falsos mestres ali. Então, esse era o propósito pelo qual Pedro escreve essa epístola. Ele escreve essa epístola para preservar, para exortar os irmãos para terem cuidado com os falsos mestres que estavam a surgir naquela época. Então, eu vou partir, mas porém tem um problema. O problema é que há falsos mestres surgindo dentre vocês. E eu estarei partindo, mas porém preciso vos precaver, preciso vos anunciar, preciso vos preparar, preciso vos exortar. Então Pedro faz isso. Ele prepara os irmãos. Ele prepara, manda a mensagem à igreja.
E era, na verdade, sério a situação dos falsos mestres ali. E Pedro vai trabalhando isso. Pedro vai falar, meus irmãos, que na verdade os falsos mestres, eles iam se banquetear com o povo, eles estariam no seio do povo, estariam no meio dos irmãos, mas que eles eram falsos. E, amados irmãos, é que eles eram tão astutos que em meio à comunhão, eles se infiltravam no meio dos santos, e em meio à comunhão, eles iam implantando as suas falsas doutrinas, as suas heresias. Então, Pedro precisava alertar os irmãos sobre isso. E, consequentemente, a heresia que era plantada pelos falsos mestres ali levava o povo a não mais crer, digamos assim, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a não mais crer na condenação e no inferno. Então o povo pensava, levava o povo a crer nisso. Por isso é que Pedro vai manifestando essas verdades de que Deus vai trazer juízo, Deus vai punir, Deus vai julgar, assim como puniu os anjos lá, assim como puniu Sodoma e Gomorra, Deus vai trazer. Porque eles já acreditavam que o mundo, os falsos mestres falavam que não. Desde que Deus criou o mundo, os céus e a terra, as coisas permanecem da mesma maneira. Então, não haverá isso de fim do mundo, não haverá isso de julgamento. É o que eles estavam a transmitir, meus irmãos, mas Pedro traz, afirma categoricamente que o juízo virá e que o povo de Deus não deveria se deixar influenciar por aqueles ensinamentos. E às vezes acontece isso, né? Nos nossos dias, muita gente pensa que não haverá julgamento, mas o Senhor, de fato, há de julgar. Então, essa carta, meus irmãos, como as demais cartas, ela traz, em primeira instância, uma saudação, conforme nós encontramos aqui no versículo 1 e versículo 2. Posteriormente, ela vai apresentar o corpo da carta, depois ela vai trazer observações finais. A saudação começa no versículo 1 até o versículo 2. Do versículo 3 ao versículo 13, Pedro vai tratar do corpo da carta. Do versículo 14 ao versículo 18, Pedro vai apresentar digamos assim, as observações finais. E posteriormente, ele vai apresentar desafio aos irmãos, na verdade, procurarem crescer na virtude cristã, à luz da provisão divina, à luz de tudo aquilo que Deus proveu, que Deus deu como necessário para a vida e para a piedade. Outro ponto, não menos importante, amados irmãos, em termos de considerações com relação à segunda carta, é a sua estrutura. Ele começa, saudação, depois, incentivo ao crescimento na piedade. Pedro vai incentivar os irmãos a crescerem na piedade. E esse incentivo, ele começa do versículo 3 ao versículo 11, onde ele vai falar da busca das virtudes cristãs. Se os irmãos conseguirem observar, por exemplo, no versículo 5, ele diz assim: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência. Ou seja, Pedro vai exortar os irmãos a crescerem nas virtudes cristãs, a buscar, a serem diligentes e a crescerem na virtude cristã. Mas esse crescimento tinha por base alguma coisa, que é primeiro a provisão, que ele fala nos versículos anteriores, e é o que nós estaremos tratando no dia de hoje. Posteriormente, ele vai falar da natureza da carta, depois apresenta o desafio do testemunho de Pedro e dos falsos profetas. Depois, no capítulo 2, por exemplo, desta carta, Pedro vai fazer uma condenação. Ele vai condenar veemente os falsos mestres. Vai apresentar o julgamento de Deus no passado, vai apresentar o caráter dos falsos mestres e vai apresentar, digamos assim, descrever os falsos mestres, apresentando como é que eles eram. Ele vai fazer uma comparação com o livro de Judas, mostrando que eram como cães irracionais. Quer dizer, mostrando a descrição clara dos falsos mestres. E às vezes nós, amados irmãos, precisamos ter em conta isso, é que os falsos mestres, eles nem sempre virão e negarão toda a verdade.
Não, eles vão trazer um pouco de verdade e com um pouco de verdade vão apresentar o quê? A mentira, vão apresentar o falso, eles vão fazer uma mistura. E aquele que não for cuidadoso, aquele que não for diligente, vai se perder. Então, isso é um chamado de facto à igreja a crescer no conhecimento de Deus, a crescer no conhecimento das Escrituras. Porque os falsos mestres são astutos, eles são bons no que fazem, são bons no mal. Nós precisamos ser bons no bem. Então, vamos trabalhar o nosso ponto, digamos assim, numa questão didática, nossa exposição numa questão didática. Nós vamos trabalhar em 7 pontos, esses 4 versículos que nós acabamos de ler. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é que o remetente, o autor é mencionado. Ele diz, Simão Pedro. Por que, amados irmãos, era necessário que Pedro se apresentasse dessa maneira? É que os falsos mestres daquela altura também mandavam suas cartas. Eles também se identificavam com o apóstolo. Se os irmãos prestarem atenção, verão que no livro de Apocalipse, na exortação às 7 igrejas da Ásia, numa das igrejas, nosso Senhor Jesus Cristo fala que tu puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não eram. Então, tinha muitos e muitos falsos mestres se dizendo apóstolos naquela altura. Então, muitos deles também escreviam as suas cartas. Então, Pedro, ao escrever a sua carta, ele teve que se identificar. O remetente dele se identifica. Simão Pedro. Eu, Simão Pedro, é que escrevo para vocês. Eu, que fui feito pescador. Eu, vosso conservo, vosso irmão, escrevo para vocês. Ele se apresenta, Simão Pedro. E ele tinha fama, hein? Ele tinha fama. Pelo destaque que ele teve na igreja primitiva, ele tinha fama. E todo mundo recebendo uma emissão vinda dele, ficava claro que esse é o apóstolo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não para por ali, meus irmãos. Vem o segundo ponto. Pedro chama-se a si mesmo de servo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo. Servo. Eu gosto, eu amo essa expressão aqui. Os irmãos vão perceber por quê. Mas, irmãos, servo, a palavra servo do grego, ela quer dizer doulos. Vou falar, Simão Pedro, doulos no Senhor Jesus Cristo. E sabem se doulos significa o quê? Escravo. Simão Pedro, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece ser um termo pejorativo, mas não obstante a isso, Paulo se identificou com esse termo, Moisés se identificou com esse termo, Josué se identificou com esse termo, ou seja, todos os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo se identificaram com a ideia de que eles eram doulos de Cristo, de que eles eram escravos de Cristo. E todos nós que aqui estamos, nós somos doulos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. E isso é importante porque, meus irmãos, quando quando meditamos sobre a ideia de ser escravo e dolo, parece que nós meditamos no contexto atual. Não, se nós desejamos na verdade entender a apresentação de Pedro aos irmãos, nós temos que meditar no contexto lá do século I, como é que era de fato um escravo. Em primeira instância, o escravo não tinha vontade própria. O escravo não tinha vontade própria. O escravo não tinha lei própria. A lei do seu senhor era a sua lei. A vontade do seu senhor era a sua vontade. Em segundo lugar, o escravo não mandava em si mesmo. O escravo não escolhia quem deveria ser o seu senhor. O escravo não escolhia isso. Em terceiro lugar, não havia negociação entre o escravo e o seu senhor.
Quando eu falo de negociação, é mais ou menos comum. O senhor chega diante do escravo, ele diz, faça isso. E o escravo diz, não, senhor, não farei agora, farei mais tarde. Não havia isso. Os irmãos devem estar se perguntar, por que isso é importante? É importante porque nós também somos escravos de Cristo. E se nós somos escravos de Cristo, nós devemos nos submeter debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é nosso Senhor. Se Cristo é nosso Senhor, Ele é quem manda sobre nossas vidas. Então, não existe essa ideia de que primeiro vou fazer as minhas coisas, depois vou fazer a coisa do meu Senhor. Não existe essa ideia de negociação entre nós e Cristo. Nós somos servos, somos escravos, somos donos. E o que Cristo manda que nós devemos fazer, é o que nós devemos fazer. Não há negociação. Mas nós queremos negociar tudo. Nós parece que pensamos que somos assim, co-senhores com Cristo, né? Ele é Senhor, nós também somos co-senhores. Não, Ele é Senhor e nós somos donos, nós somos escravos. E o escravo deve obedecer, sem questionar. O escravo obedece. Então Pedro se apresenta como escravo, como donos de Cristo, amados irmãos. E nós somos também donos de Cristo. Você é escravo de Cristo. A vida que você tem não é tua. Não é tua. Não pertence a você mesmo. E é essa verdade, amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai trabalhar em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz que um morreu para que aqueles que vivem não mais vivam para si, mas vivem por aqueles que por eles morreu, que é Cristo Jesus. Então, Cristo morreu e na sua morte Ele nos libertou do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, Ele nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, para sermos seus, para pertencermos completa e exclusivamente a Ele. Por isso é que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos donos de Deus. E se somos donos de Deus, amados irmãos, longe de nós achar que podemos viver a nossa vida, a nossa maneira, do nosso jeito, conforme queremos. Não. Nós temos um Senhor. Nós temos que ser pela manhã levantar. Senhor, quais são as suas ordens para hoje? Uma negociação, irmãos. O que acontece conosco hoje? Fazemos as nossas atividades nos horários que colidam com os horários de culto. Não somos disciplinados nos nossos devocionais. Começamos a ler as Escrituras, nunca terminamos. Começamos às vezes um livro a ler, nunca terminamos. Não somos disciplinados na nossa vida de oração. Não somos disciplinados na nossa vida congregacional. Quer dizer, nós vivemos como se nós fôssemos donos de nossas próprias vidas, como se nós mandássemos em nós mesmos. O Senhor diz, não, somos doulos, somos servos, somos escravos. Você é escravo. Você não tem vontade própria. Você não tem tua própria lei. A lei do nosso Senhor é a nossa lei. Isso em todas as esferas da nossa vida, meus irmãos. No casamento, no trabalho, na escola, na vizinhança, na sociedade, em todas as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos conduzi-la com base no nosso próprio entendimento e sabedoria. Nós devemos conduzi-la conforme o Senhor demanda na sua palavra. Trabalhar conforme o Senhor demanda na sua palavra. Estudar conforme o Senhor demanda na sua palavra. Tratar a esposa conforme o Senhor demanda na sua palavra. Tratar o esposo conforme o Senhor demanda na sua palavra. Tratar o vizinho, a vizinha conforme o Senhor demanda na sua palavra. Tratar os nossos inimigos conforme o Senhor demanda na sua palavra. Tratar o pai e a mãe. Às vezes muitos de nós em casa são rebeldes, são filhos rebeldes, filhos desobedientes a pais e mães. Somos donos, irmãos. Somos escravos. Nós devemos fazer a vontade do Mestre, a vontade do Senhor. Então a forma como você tem conduzido o teu lar, o teu casamento, educado os teus filhos, é conforme a cosmovisão mundana ou conforme Deus? É conforme o Senhor demanda na sua palavra ou conforme o teu próprio entendimento? Nós precisamos refletir seriamente sobre isso.
E outro ponto, amados irmãos, é que o doulos, o escravo, ele deve estar constantemente a serviço do seu Senhor. Ele deve estar constantemente ao serviço do seu Senhor. Se nós somos escravos, somos servos de Cristo, nós devemos estar constantemente ao serviço do nosso Senhor. Os irmãos lembram daquele episódio de Maria? Quando o anjo vem, ele apresenta as boas novas de que ela devia conceber do Espírito, de que do ventre dela devia nascer o Salvador. Os irmãos lembram da fala de Maria? Maria não disse, não, eu sou novo. Maria sabia que o noivado dela estaria em risco. Maria sabia que poderia correr o risco de ser apedrejada, meus irmãos. Os judeus lá, se soubessem que você adulterou, era apedrejada. Maria sabia que a sua vida corria risco, meus irmãos. Mas qual foi a sua afirmação? Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-me segundo a tua. Assim somos nós, amados irmãos. Assim devemos ser nós, como servos, está sempre à disposição do Mestre. Eis aqui a tua serva inútil, conforme Cristo enfatiza. Eis aqui a tua serva inútil, Senhor. Faça em mim segundo o teu propósito. Nós, às vezes, cantamos, mas essas verdades não se refletem na nossa vida. O que é que nós cantamos? Usa-me, né? Como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas. Mas a disposição de nos entregarmos para, na verdade, sermos usados por Deus, para o serviço de Deus. Não é isso. Cantamos lá com alegria e tudo mais, mas o viver. Então, nos esquecemos que somos servos, somos donos. Devemos estar a serviço do Mestre. É, Senhor, as tuas ordens. É, Senhor, o que tu demandas. É buscando capacitação da parte de Deus para servir bem e melhor. É isso. Só que muitos esquecem disso. Então, por isso também não se preparam, não se capacitam. Porque não querem servir, não querem estar à disposição do Mestre. Aquele que quer estar à disposição do Mestre, ele se capacita. Senhor, me capacita. Senhor, me orienta. Para que de fato eu seja imbuído de conhecimento, piedade, para servir melhor. Porque eu fui chamado para te servir. Sou teu servo. Sou teu escravo. A minha vida pertence a ti. Faça de mim o que tu quiseres. Usa-me como um vaso para a tua honra, para a tua glória. É o que João Batista entendeu, amados irmãos. Por isso é que ele disse, importa que eu diminua para que ele cresça. Ele entendeu que ele era escravo. Ele entendeu que o holofote não estava voltado para ele, mas ele deveria virar todas as luzes para Cristo. Ele entendeu isso. Porque ele era escravo, ele era doulos de Cristo. Então vimos, amados irmãos, primeiro o remetente se apresenta. Em primeiro lugar, o remetente se apresenta, Simão Pedro. Em segundo lugar, ele se apresenta como servo de Cristo. Em terceiro lugar, ele se apresenta como apóstolo. Por que ele faz isso? Primeiro, como servo, ele estava a mostrar que estava no mesmo pé de igualdade com os irmãos. Como apóstolo, ele estava a mostrar que ele foi enviado por Cristo, que a mensagem, a palavra que ele está a mandar não é dele, é de Cristo. Então, se eu só mandar, se eu só escrever, possivelmente os irmãos lá vão questionar. Mas estou a me apresentar como apóstolo. Porque como servo, sou vosso conservo, estamos no mesmo nível. Como apóstolo, sou enviado. A mensagem que eu estou a escrever é de Cristo, é de Deus. Então, aquele que não obedecer, o que aqui está, não está desobedecendo a mim, está desobedecendo o Senhor. Então, ele se apresenta como apóstolo. E é importante isso, amados irmãos, porque nós precisamos entender que não há apóstolo nos tempos atuais, irmãos. O título de apóstolo foi dado simplesmente aos 12, posteriormente a Paulo. Só. Fora disso não temos apóstolos nos nossos dias, não temos apóstolos nos dias de hoje, amados irmãos. Então, Pedro também se apresenta como apóstolo, ele dá as suas, digamos assim, as suas credenciais. E Paulo faz isso. Paulo faz isso constantemente porque o apostolado de Paulo estava a ser questionado. Tipo, os irmãos já se perguntaram por que o apostolado de Paulo estava a ser... Quer dizer, se o apostolado de Paulo lá no século I estava a ser questionado, imagina o apostolado dos tempos de hoje.
apóstolo de Paulo estava a ser questionado. Mas Paulo vê, amados irmãos, Paulo teve que gastar tempo para trazer fundamentos de que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Trouxe, porque eu aprendi de Cristo. Ele está falando não de homens, mas de Cristo. Porque Cristo me apareceu. Ele está dizendo, porque a minha mensagem foi demonstrada com poder, demonstração de poder. Ele traz isso. Traz fundamento para apresentar o seu apostolado. Então, Pedro se apresenta como apóstolo para mostrar que a mensagem, o conteúdo que ele manda para os irmãos, vem do Mestre, vem do Senhor Jesus Cristo. Não é conteúdo dele. Então, portanto, os irmãos, as igrejas que receberam esta carta deviam atentar para aquelas palavras. Ele era apenas um mero mensageiro. Em quarto lugar, os destinatários da carta são mencionados. Ele diz: Simão Pedro serve de apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se apresenta, não só se apresenta, ele agora menciona os seus destinatários. Paulo aqui não faz ou seja, Pedro aqui não faz uma apresentação, porque ele já tinha apresentado, ou seja, ele já apresenta na sua primeira carta. Ela apresenta aos irmãos dispersos em toda parte. São esses aqui que ele está mandando novamente a segunda carta. Mas ele aqui não nos apresenta mais irmãos dispersos em toda parte. Não, ele não faz isso. Ele aqui simplesmente traz de que esses aqui, os seus destinatários são quem? São nossos irmãos na fé. São aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, Pedro não está escrevendo para os descrentes, Pedro não está escrevendo para os ímpios, Pedro está escrevendo para a igreja, está escrevendo para os irmãos, para os domésticos na fé, para aqueles que com ele alcançaram fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais provável aqui, amados irmãos, trata-se de gentios, não de irmãos judeus, mas de gentios que, assim como nós, foram escolhidos por Deus, foram chamados por Deus, alcançaram a fé, o Espírito Santo regenerou seus corações e operou fé em seus próprios corações, para que eles de fato crescem em nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz que essa fé é igualmente honra e privilégio a Pedro e a outros irmãos. Essa fé é a mesma. Ao que conosco alcançaram fé igualmente. Pode falar, esses irmãos, a fé dele é como a nossa. E não só como a nossa, não só como a minha, como apóstolo de Cristo, mas também como as demais irmãos. Como os demais irmãos espalhados em todo lugar. E essa fé, meus irmãos, ela precisa ser bem compreendida. Ela precisa ser bem compreendida por quê? Porque eles não ganharam a fé, não chegaram à fé porque eles mereciam. Não, a fé lhes foi dada. A fé lhes foi dada gratuitamente por Deus. Deus operou essa fé em seu coração por meio do Espírito. Então, eles alcançam agora uma nova cidadania, eles alcançam agora um novo patamar, não porque eles eram mais excelentes do que os outros, não porque eles eram melhores do que os outros, mas porque foram escolhidos por Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. E essa fé chegou a eles mediante a imparcial justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando assim, olha, é pela justiça de Cristo que vocês chegaram à fé. E essa justiça de Cristo ela é imparcial. Ela é imparcial à medida que atua para os judeus e para os gentios. Atua para mulheres e para homens. Ela é imparcial. Ele é para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Ele é imparcial. E vocês foram chegados à fé, vocês foram
ajuntados à fé por essa justiça. Ou seja, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que Cristo fez. Pela justiça de Cristo, vocês chegaram à fé. Então nós estamos aqui, amados irmãos, congregados aqui, não pelo que nós fazemos. Nós não fazemos absolutamente nada que nos tornasse dignos de estarmos aqui. Muito pelo contrário, tudo quanto nós fazemos nos torna dignos de morte. Estamos aqui porque Cristo se deu a si mesmo, porque Cristo se entregou. Certa vez eu perguntei para os irmãos lá no discipulado, eu disse assim: por que Cristo ressuscitou? Não, porque Ele tem poder, porque Ele tem poder de dar a sua própria vida e tirar a sua própria vida e dar a sua própria vida. Eu disse: não, em última instância, Cristo ressuscitou porque o Pai se agradou do seu sacrifício. A ressurreição de Cristo é uma prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e ressuscitou a Cristo para a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos, todos nós, porque implicaria que o Pai não recebeu o sacrifício. Por isso é que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, essa fé que nos foi dada gratuitamente é por meio da justiça de Cristo. Justiça essa que foi alcançada no seu sacrifício na cruz, quando Ele deu a sua vida. Quando Ele deu a sua vida. E essa fé, ela pode ser entendida, meus irmãos, em duas perspectivas: objetiva e subjetiva. Quando falamos da fé, no sentido objetivo, estamos a falar do conteúdo da verdade. Lembram daquele texto, acho que os irmãos já leram, e acho que é de Judas, quando vai falar, né, exorta os irmãos a batalharem pela fé. Lá a fé não é subjetiva, lá a fé é objetiva. Lá a fé é com relação ao conteúdo da verdade. Lá Tiago está a falar, pegam o conteúdo da verdade. O contexto de Judas era também de falsos mestres. Então, Judas mostra para os irmãos lá que eles deveriam combater os falsos mestres pela fé, ou seja, com a verdade, com o conteúdo da verdade, com as doutrinas verdadeiras, deveriam combater. No outro sentido, amados irmãos, que é subjetiva, é a confiança em Deus. O que se volta mais para aqui. Aqui, Pedro usa a fé como sendo aquela confiança em Deus. A confiança, amados irmãos, e a fé, às vezes, conforme é tratado no credo apostólico, a fé, amados irmãos, ela sobrepõe, digamos, 4 aspectos fundamentais. Primeiro, a aceitação. Nós aceitamos que de facto Deus existe. Nós aceitamos que de facto o Deus Trino é o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Em seguida, nós confiamos. A fé implica a confiança. Nós confiamos em Deus. Confiamos que de facto não podemos nos salvar por nós mesmos. Confiamos que de facto nós não podemos fazer nada. E somente nele, e no sacrifício do seu Filho, nós podemos ser salvos, podemos ser libertos. Somente nisso nós confiamos. Em seguida, a fé vai demandar o quê? Compromisso. Em seguida, nós nos comprometemos com Deus, nos comprometemos com Cristo. E em última instância, a fé demanda obediência. Então, eu aceito, eu confio, eu me comprometo e eu obedeço. Isso é fé. Se não tiver isso, não é fé. Aquela fé que encontramos lá no mundo, né? Não, eu creio mesmo. Parece algo estranho. Eu creio mesmo, mas vai cair chuva. Isso não é fé. Então a fé demanda isso. Aceitação, confiança, compromisso e obediência. Então esses irmãos foram chamados a isso, a essa aceitação, a essa confiança, a esse compromisso, a essa obediência por meio da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo muito interessante, amados irmãos, diz assim: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro, a semelhança de Tomé, declara e reconhece que de fato Jesus é quem? Jesus é Deus. Diz, nosso Deus
e Salvador Jesus Cristo. Cristo é Deus, irmãos. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele é co-igual com o Pai, co-substancial com o Pai, co-eterno com o Pai. As três pessoas da deidade. E eu falava isso ainda ontem, meus irmãos, no discipulado. Disse, nós precisamos mudar nossa mente. A ideia de que o nosso culto tem que ser teocêntrico, ou o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Não, o nosso culto tem que ser trinitário, porque nós adoramos o Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito. E todos são merecedores da mesma honra e a mesma glória. Então os nossos louvores têm que exaltar o Pai, assim como exaltam o Filho, assim como exaltam o Espírito. Os nossos louvores têm que exaltar o Espírito, assim como exaltam o Filho, assim como exaltam o Pai, amados. Porque nós adoramos o Deus Trino. Deus uno e trino. Um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Pedro reconhece aqui que de facto Cristo é Deus. Que de fato Ele é Deus de Deus. E que como Deus, a Ele é tributado honra, a Ele é tributado glória, a Ele é tributado louvor. Em quinto lugar, a saudação é dada. Ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz. Mas, irmãos, era de fato a maneira mais comum dos apóstolos saudarem os crentes. Era desse jeito. Os irmãos podem observar 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Gálatas, nós encontramos isso, Efésios 1, 2, Filipenses 1, 2, Colossenses 1, 2, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 2, Tito 1, 4. Nós encontramos sempre os apóstolos a se voltarem para os crentes. Graça e paz. E nós precisamos voltar a esse costume. Brade como? Põe mão na fé, né? Como é que é, crente? Põe mão na fé, né? Graça e paz. Às vezes nós fazemos isso porque, meus irmãos, porque nós não entendemos o que de fato essa saudação significa. Em termos conceituais, graça é o favor de Deus a pecadores indignos. E a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. Então, quando eu de fato chego para um irmão e eu o cumprimento, graça e paz, é porque eu de fato reconheço que esse irmão foi salvo pela graça, o favor de Deus o alcançou e consequentemente ele foi reconciliado com Deus e agora ele tem paz com Deus. Por isso é que Jeremias fala, não há paz para os ímpios, para os ímpios não há paz, mas para nós que fomos reconciliados pela fé, temos paz para com Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então eu cumprimento meu irmão, porque eu sei que a graça o alcançou, o favor o alcançou. E Pedro, meus irmãos, não só cumprimenta os irmãos graça e paz, mas ele diz que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Que a graça e a paz abundem sobre vocês. Graça e paz. E às vezes nós chegar aos irmãos e falar, tenha paz, o Senhor é contigo. É confortador ou não? É confortador. Pouca palavra, mas é confortador nos dias de angústias, nos dias de tribulações. São confortáveis. E, meus irmãos, a graça, ela, digamos assim, ela é geradora da paz. A paz flui da graça. A paz é consequência da graça. A graça nos alcançou. A graça de Deus alcançou a nós. E, consequentemente, como fruto, como consequência dessa graça, nós alcançamos paz. Pois é que nós aqui, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria não tem a morte. Entende? Entende? Vai dormir tranquilo. Dorme tranquilo. Tem paz.
Só que tem paz com Deus, irmão. Tem paz. Porque o nosso problema, louvado seja Deus, amém. Deus é bom. O nosso problema, irmãos, nosso problema não era com o diabo, nosso problema era com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Nós éramos filhos da ira por natureza, destinados à condenação, à perdição. Ou seja, o que nós teríamos que encarar não é Satanás, nós temos que encarar Deus diante do seu tribunal. Então, se nós vivíamos em angústia, em guerra, em aflição, não era por causa do pecado, nem era por causa de Satanás, era porque nós estávamos em rebelião para com Deus. Era porque nós éramos inimigos de Deus. Então, é isso que os ímpios precisam perceber. Porque os ímpios pensam que o problema deles é com Satanás, não, o problema deles é com Deus. Porque se eles não se arrependerem, Deus vai lhes punir. E Deus é justo. Então, nós fomos reconciliados. E novamente aqui vem, como se deu isso? Pelo sacrifício de Cristo. O maravilhoso. Não alcançaríamos isso se Cristo não morresse na cruz. Não alcançaríamos essa paz, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, essa graça de Deus, se Cristo não morresse na cruz. Amados irmãos, Deus é justo. E a justiça de Deus demanda que Ele puna o pecador. Então, longe de nós, irmãos, pensar que Deus se esqueceu dos nossos pecados. Deus não se esqueceu de nenhum só dos nossos pecados. Cada pecado teu, Deus pagou em Cristo. Cada. Então, Deus não se esqueceu dos nossos pecados. Não é tipo, ignorou. Não, a justiça dele demanda que Ele puna. Então Ele puniu cada pecado nosso em seu Filho amado Jesus Cristo. Cada pecado nosso, cada centavo, cada dívida nossa. Os irmãos estavam aqui, ali na cruz. Deus meu, tu quem me deixaste, tu quem me desamparaste? Porque eu estava lá. No Salmos 22 ele diz que eu era verme, não homem. Opróbrio, de homem só, desprezado. Porque ele estava a carregar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, irmãos. Então hoje nós alcançamos essa graça, nós alcançamos essa paz. Por meio do sacrifício de seu Filho amado Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, nos saudemos em plena paz. Nos saudemos com abundante paz. E que a paz de Deus, de fato, possa tomar conta dos nossos corações nos dias em que vivemos, irmãos. Vivemos dias difíceis, dias terríveis. São tempos tenebrosos. São dias difíceis, irmãos. Sei que muitos do que aqui estão têm pensado em desistir. Sei que muitos do que aqui estão têm pensado em largar a cruz. Sei que muitos do que aqui estão têm caminhado a sua fé desanimado. Não nos desesperemos, irmãos. Não nos desanimemos, irmãos. Nós somos uma igreja triunfante. Cristo triunfou sobre a cruz. Nos deu a sua vitória, irmãos. É isso que a palavra de Deus manifesta. Cristo colocou Satanás e os seus demônios, os expôs completamente à vergonha. Cristo triunfou sobre eles. Então nós somos uma igreja triunfante. Nós precisamos simplesmente nos agarrar a essa vitória de Cristo na cruz, irmãos. E caminhar com alegria, porque de facto a paz de Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, é com o povo de Deus. E Pedro tem em mente isso, por isso é que ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. E talvez nós precisamos rogar continuamente: Senhor, por favor, por tua graça, multiplica a tua paz sobre a tua igreja. Faça os dias difíceis em que vivemos, Senhor. Nos dê paz em tempos de guerra, Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele diz: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro, meus irmãos, ele começa a expressar que como é que essa graça e essa paz
vai se multiplicar em nós. Vou falar, essa graça, essa paz vai se multiplicar em nós por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro usa aqui a palavra grega para conhecimento, ele usa a palavra epignos. E ela tem dois sentidos, amados irmãos. O primeiro sentido, ela implica um conhecimento contínuo, crescente. Dá para falar assim, a graça e a paz vai se multiplicar em mim, vai se multiplicar em você, à medida que nós prosseguimos no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus, à medida que nós continua e abundantemente procurarmos conhecer a Deus. E esse conhecimento não é simplesmente um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. Os irmãos lembram daquela ocasião, acho que em João, lá depois da mulher samaritana, e ela vai, anuncia ao povo, depois alguns vêm e ouvem diretamente de Cristo, depois se cruzam novamente com a mulher samaritana, eles dizem assim, nós queremos, não porque ouvimos, mas porque nós vimos. Nós vimos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós precisamos ter experiências profundas com Deus, ter experiências profundas com Cristo. Não só de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento experimental. E o conhecimento experimental se dá quando a gente investe na nossa vida de oração, na nossa vida de devoção a Deus. Então, conhecê-lo, como Enoque, caminhando com Ele, estando com Ele continuamente, investindo, meus irmãos, tempos na presença de Deus. Ninguém jamais se achegou diante da presença de Deus e saiu vazio. Ninguém. Sabe por que a gente está assim? Por que a gente está assim? Porque investimos pouco na nossa comunhão com Deus, investimos pouco no nosso conhecimento de Deus, nosso conhecimento de Cristo. Como é que você vai ser apaixonado por Cristo se você não conhece? Como é que você vai amar se você não conhece? Como é que você vai se maravilhar, meus irmãos, do que Ele fez na cruz, se você não conhece? Tem um homem que eu muito admiro, a sua paixão por Cristo, o pastor Paul Washer. Ele dificilmente fala sobre Cristo sem chorar, ele é sempre comovido, porque ele conhece, porque ele investe tempo em comunhão com Cristo. Cristo é mais excelente, por isso é que nós, amados irmãos, mergulhamos no pecado, por isso é que nós escolhemos o pecado, porque nós não conhecemos a excelência de Cristo, amados irmãos. Vê que Paulo, ele manifesta de que ele reputava todas as coisas como terra, como esterco, diante da excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, o que é isso? O que é isso diante de Cristo? Isso é nada, isso é vazio, isso não tem valor algum. Às vezes, para nós aquelas coisas pesam. Nós não conhecemos a Cristo. Não conhecemos o quão valoroso Ele é. O quão maravilhoso Ele é. Por isso é que o irmão pode falar, irmão, Cristo é tudo. Isso não pesa. Para nós não diz muita coisa. Porque não conhecemos. Aquele que conhece verdadeiramente compreende que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Ele é mais excelente. Ele é mais belo. Mais excelente que minha esposa, que meus filhos. Mas é mais belo, mas que tudo. Que tudo. Como vamos glorificar Deus em nossas orações? Vocês não sabem glorificar Deus na oração? Sabem? Poucos de nós fazem isso. Não entendem o que é glorificar Deus na oração. Porque não conhecem. Para nós só na oração nos voltamos pedir. Quantas vezes nós nos voltamos diante da oração e simplesmente manifestamos a magnificência e o poder de Deus. O quão Ele é lindo, o quão Ele é tremendo, o quão Ele é santo, o quão Ele é justo. Expressamos isso. É o que o salmista faz.
Nós lemos aqui, o salmista louva a Deus por duas coisas, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, Senhor, eu me volto diante de Ti, eu Te louvo porque de facto Tu és lindo, porque de facto Tu és santo, Tu és perfeito, não há em Ti mancha alguma, em Tua perfeição crias todas as coisas. Leiam os salmos, vocês vão encontrar isso. O salmista expressar cada grandeza da criatura, da criação, ele atributa louvor a Deus. Senhor, eu Te louvo porque criaste o mundo. Certa vez eu disse para os irmãos, alguma vez a gente chegou para Deus e falou: Senhor, eu Te louvo pela esposa que o Senhor me deu. Te louvo por criar essa esposa. Esse esposo maravilhoso, lindo, bonito. Então, do conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento, primeiro é crescente, depois é quê? A ideia de um conhecimento pleno. Buscar um conhecimento pleno. E isso, amados irmãos, remove toda a preguiça. Nós às vezes somos preguiçosos em investir no conhecimento de Deus. Conhecimento, nos contentamos com tão pouco. Principalmente as irmãs. As irmãs pensam que essa teologia é só para os irmãos, é só para os homens. Conhecer doutrina é só para homens. Amanhã teu filho está vindo ensinando uma heresia na escola, você não consegue lhe explicar, você não consegue lhe remover aquela heresia. Né? Amanhã o feminismo começa a vir com as suas ideias anticristãs, você não consegue refutar. Tudo mais está a vir com a ideia feminista, você é mesmo, é mesmo. Não consegue refutar porque não conhecem, não conhecemos. Não aplicamos aqui o epignose, conhecimento crescente, completo, pleno de Cristo. Por isso é que também não temos paz. Por isso é que a paz, a graça não abunda em nós. Então, quer crescer em graça? Quer crescer em paz? Cresça no conhecimento de Cristo. Isso dá-se investindo na tua vida de oração, investindo na tua vida de leitura das Escrituras. E isso vai exigir de você e de mim disciplina. Nós precisamos pegar uma coisa, irmãos. Sabe o que é? A disciplina como fator de crescimento espiritual. Muitos irmãos e muitas irmãs não crescem na fé porque não são disciplinados. Amém. Sabe por que o Cristiano Ronaldo é o jogador que ele é? Porque ele é disciplinado. E Paulo faz essa comparação, irmãos. E Paulo aponta: eles estão a correr para uma coroa incorruptível, mas porém são disciplinados. Quanto mais nós que estamos a correr para uma coroa incorruptível e de glória. Para os que correm para aquilo que não presta, não tem valor, são disciplinados, se engajam, se devotam. Quanto mais nós, irmãos. Nós estamos a correr para o prêmio mais excelente, igreja. Estamos a correr para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor. Então nós deveríamos redobrar, nós deveríamos nos doar mais, nos entregar mais. Mas não. Os ímpios nos ganham em fazer o mal. São apressados. Disciplina. Seja disciplinado. Vou acordar, como tenho que trabalhar, entro cedo no trabalho, possivelmente entro às 7, e às vezes quando volto do trabalho estou cansado, não consigo ser produtivo nos meus devocionais, vou acordar mais cedo, vou fazer os meus devocionais antes de ir trabalhar, então vou acordar 4 horas. Fico das 4 às 6h30 ou às 6 a fazer os meus devocionais, me preparo e sempre vou para o trabalho. Quando eu voltar, as outras coisas serão complementares daquilo que eu já fiz. Isso é disciplina, não é fácil. Às vezes queremos crescer na graça, queremos crescer no conhecimento de Deus, queremos crescer na fé, mas não queremos pagar o preço. Não se cresce sem sacrifício, irmãos.
Esquece isso. Não há crescimento sem sacrifício, sem renúncia, sem abnegação. Não há. Esquece isso. Não vamos conhecer a Cristo se não nos engajarmos, se não investirmos. Não vamos crescer em conhecimento. E, consequentemente, continuaremos tendo essa vida cristã débil, muito pobre, mísera. O mais triste, mas irmãos, não é nós temos o cristianismo que nós temos. Isso não é triste, mas triste é nos conformarmos com o cristianismo que nós temos. Isso é o maior problema da igreja atual. Todo mundo, se eu perguntar, todo mundo vai falar, não, está mal. Precisamos melhorar. Aí nos conformamos. Por isso é que ninguém faz quase nada para reverter a situação. Agora, pastor, eu tenho caído em pecado porque... Tá bom, mas o que tens feito? Não, tenho orado. Tem coisas que não é só orar. Se o que te leva a pecar é rede social, bloqueia tua conta, você não perde nada com isso. Se o que te leva a pecar é um amigo, desfaça aquela amizade, você não perde nada com isso. Às vezes vencer certos pecados vai exigir de nós sacrifício. O telefone digital está a ser tropeço, fica com o botão. Durante um tempo, quando você vê que amadureceste e consegues lidar, volta. Mas, irmãos, é sério, a nossa fé é o bem mais precioso que nós temos. Nós precisamos cuidar dela, preservar ela com todas as forças possíveis. Muitos irmãos aqui possivelmente que tenham observado que eu não estou no Facebook. Acho que nunca mais me viram. Eu já estou há bons meses. Eu vi que o Facebook estava a me ser tropeço. Eu estou aqui, estou completo, não perdi nada. O problema é televisor, deixa, irmãos. Tem um servo, acho que era David Wilkerson, a memória não me falha. Ele via que ele perdia muito tempo com a TV, com a televisão. Ele fez um voto. Disse, Senhor, as 2 horas que eu gasto na TV, eu vou investir em oração. Ele foi. Se desfez, irmão, não perdeu nada. Muito pelo contrário, ganhou, foi conhecendo cada vez mais a Deus. Então, nós precisamos fazer isso. Se o que te complica é novela, se desfaz, é série, se desfaz, está a te atrapalhar, está a ser tropeço, tira o anátema, remove. Se é o televisor, tira o televisor do teu quarto, leva lá na mãe, ou leva no outro irmão que é mais equilibrado. Irmão, enquanto eu não crescer nisso, não me dá esse televisor. Isso é disciplina, irmão. Por isso é que temos irmãos na igreja que não vêm sem pecado. Que não está a tirar, não está a remover, está ali. O estímulo está ali. Então, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande preocupação, aos irmãos, do apóstolo Pedro é que os cristãos aumentem seu conhecimento pessoal de Jesus Cristo, seu Senhor e seu Salvador. Aumentemos nosso conhecimento. Busquemos conhecê-lo. Paulo Júnior diz assim: o conhecimento de Deus nos leva a querer conhecê-lo mais. Os irmãos nunca se depararam com aquela situação ou com aqueles momentos em que quanto mais você busca, mais você sente a necessidade de buscar? Isso. Quanto mais você medita, mais você tem necessidade de meditar. Quanto mais você medita nas Escrituras, você está a andar, está a fazer outras coisas, mas parece que na tua mente estás a conversar com os textos bíblicos, a refletir, mas aquele texto, não é o que ele queria dizer. Não, Pedro, será que você vive com a mente no texto? Então, o conhecimento de Deus nos leva a querer conhecê-lo mais. Nos leva a querer conhecê-lo mais. Em sexto lugar, Cristo, em seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele diz: a
Bíblia fechou no texto que estávamos vendo em primeiros. Ele diz, versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Novamente diz, agora Pedro, amados irmãos, depois de se apresentar, depois de saudar os irmãos e desejar que de facto os irmãos cresçam na graça e no conhecimento de Deus, ele agora traz uma verdade aos irmãos. Ele traz de facto a provisão de Deus. Ele está de facto de que Deus, em seu divino poder, providenciou coisas. Mas ele vai trabalhar esse versículo, digamos assim, em alguns aspectos. O primeiro aspecto que Pedro vai mostrar o que é a fonte da provisão. Qual é a fonte da provisão? É Deus. A provisão provém de Deus. Ele diz que, visto no seu divino poder, que Deus em seu magnífico poder, em seu glorioso poder, Ele é a fonte de toda a provisão. Está falando assim, se precisamos de alguma coisa para a vida e se precisamos de alguma coisa para a virtude, a fonte é Deus, em seu divino poder. Ele é a fonte. Ele deu tudo, deu toda a provisão. Vocês entendem o que é provisão? Às vezes em casa nós falamos, o marido tem que prover, tem que prover as necessidades de casa. Então assim, tudo, mas assim, entendam bem isso. Pedro não está a falar algumas coisas, falar tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus proveu para nós, Deus nos deu. Ele deu tudo. Deus é a fonte de toda a provisão. O poder de Deus é uma fonte inesgotável dos recursos celestes para vivermos uma vida digna dele. Temos, amados irmãos, à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está agora à disposição da igreja. Está à nossa disposição o poder de Deus. Paulo, meus irmãos, ele pega também isso lá em Efésios 6. Ele fala isso sobre a necessidade de confiar em Deus e na força do seu poder. Ele manifesta isso. Então, o poder de Deus está à nossa disposição. O que isso quer dizer, amados irmãos? Isso quer dizer que nós não precisamos necessariamente viver uma vida fraca e impotente espiritual. Pois todas as coisas nos são doadas da parte de Deus, com seu poder. Deus nos doou tudo. Ou seja, em última instância o quê? Se temos uma vida fraca espiritual, é negligência nossa. Não é porque falta a provisão da parte de Deus. Deu tudo. Primeiro ele aponta para a fonte. A fonte é Deus, esse é o divino poder. Depois ele apresenta o propósito. O propósito pelo qual Deus nos deu todas as provisões. Qual é o propósito? Ele diz o que diz respeito à vida e piedade. Às vezes falamos com essa piedade, né? O que é isso? Algumas versões possivelmente devem estar parecer religião. Mas o que é isso? A palavra hebraica ou grega que é usada aqui, ela remete à ideia de religião prática. E eu costumo sempre dizer isso. A religião prática, ela vai se refletir em quê? Primeiro, em adoração correta a Deus e serviço correto ao próximo. Ou seja, a piedade consiste nisso. Adorar corretamente a Deus e servir corretamente ao próximo. Em última instância, como se tivéssemos aqui a resumir também os 10 mandamentos. Resumindo nesse sentido, né? Os 4 primeiros voltados para Deus e os 6 últimos voltados para o próximo. É assim.
Então, está falando assim, o que diz respeito à vida, Deus deu providência, proveu. Se nós desejamos saber como viver, não é ir em outras fontes, não é buscar outras coisas, não. Deus já proveu, Deus deu isso para mim, deu para você. Ou seja, Deus deu recurso suficiente para você vencer os pecados que você costuma lutar com Ele. Deu recurso suficiente para você vencer a frieza espiritual que você vem lutando com Ele. Ou seja, Deus proveu tudo que diz respeito à vida e à piedade, que diz respeito à religião prática. Ou seja, o cristianismo prático, a verdadeira religiosidade, o verdadeiro cristianismo. Deus proveu, Deus nos deu. Nos deu tudo. Tudo. Tudo, irmãos, tudo. Nós só precisamos nos voltar nas Escrituras, nos engajar nas Escrituras, que Deus deu tudo. Não interessa qual é o problema que a igreja vai passar, mas a solução está nas Escrituras. Deus deu tudo. Que diz respeito à vida e à piedade. Quer viver corretamente? Mergulhe nas Escrituras. Questione as Escrituras. Quer viver piedoso? O que é piedade? Às vezes nós, e esse é outro problema da igreja atual, nós confundimos piedade com conhecimento teológico. Conhecimento teológico não é piedade. Se piedade, o grego tem a ver com a religião prática, então estamos a falar assim que piedade, em última instância, é nós praticarmos as doutrinas que nós queremos, ou seja, é as doutrinas que nós queremos sendo incorporadas na nossa conduta, na nossa forma de viver. Isso é ser piedoso. E isso é maturidade. Maturidade não é muito conhecimento, irmãos. Você pode ter muito conhecimento, mas ser imaturo. Toma decisões como um menino, como uma criança. Se comporta na igreja como um menino, como uma criança. É triste ver isso. Então é prática, Deus deu. Então, irmã, se você deseja ser uma irmã piedosa, uma irmã zelosa, o Senhor deu, o Senhor proveu, o Senhor deu as providências. Ali estão. E nós podemos aqui falar também dos meios da graça. O Senhor deu as Escrituras, o Senhor deu a oração, o Senhor deu a igreja, deu a comunhão com os santos, deu a ceia, deu tudo. O Senhor proveu tudo, dá tudo à nossa disposição. O que nós precisamos é o quê? Nos agarrar, nos imbuir delas, nos encher delas. Para crescer. Mas parece que alguns não querem crescer. Dizia uma professora, parece que alguns não querem aprovar. Você faz tudo, mas eles parecem que não querem aprovar. E nós também não podemos nos obrigar a aprovar. Parece que alguns não querem crescer no nosso meio. Não se incomodam com essa vida cristã medíocre. Fraca, fria. Há tantos anos de fé. Irmãos, nós precisamos rever a nossa vida. Podemos dar volta, podemos aqui tentar trazer um monte de argumentos, mas a ordem natural das coisas é: quanto mais tempo, mais aperfeiçoamento. Isso é a ordem natural das coisas. Quanto mais tempo, mais aperfeiçoamento. Se eu for carpinteiro, quanto mais tempo eu exercer carpintaria, mais perfeito eu serei naquilo. Se eu ser fotógrafo, quanto mais tempo eu exercer nisso, mais perfeito. Então, mas irmãos, a ideia das Escrituras é crescer no pleno conhecimento de Cristo, é crescer a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, quanto mais tempo de fé, seria mais crescimento, mais maturidade, mais devoção. Para nós não. Parece que os mais novos tendem a se mostrar mais zelosos que os mais antigos. E nós temos que ter aquela capacidade de parar e refletir. Será que os meus anos de fé são proporcionais com o meu crescimento espiritual? Estou a crescer? Estou a progredir? Se não estou a crescer, se não estou a progredir, onde é que estou falhado? Qual tem sido o problema? O que é que falta? Questionar, pedir ajuda. Não é só pedir ajuda, mas ser disciplinado. Fazer o que de fato os pastores orientam. Porque tem irmãos que vão pedir ajuda, mas os pastores negligenciam completamente o que lhes foi orientado. Então Deus proveu. E Ele mostra novamente, meus irmãos, como é que nós vamos nos apropriar disso. Como é que nós vamos nos apropriar dessas provisões que são necessárias para a vida e para a piedade? Ele diz:
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Novamente usa epignosis aqui. Pelo conhecimento de Cristo. Então não safamos. Tipo, se você não quer investir no conhecimento de Cristo, você quer fracassar na tua vida espiritual. Em última instância é isso. Não há negociação. Agora, se você quer crescer, ou se você quer ser alguém espiritualmente saudável, tem que investir no conhecimento de Cristo. E investir no conhecimento de Cristo vai exigir de você disciplina, vai exigir de você sacrifício, vai exigir de você renúncia. Vai exigir, possivelmente, o que muitos de nós fizeram, né? O acordar às madrugadas, investir tempos em oração. Era bom. Era bom. Era bom. Podemos discutir até amanhã, mas era bom. Podemos discutir até amanhã. Aquela foi a melhor fase que muitos de nós vivemos. Na fé. Parece que as portas do céu se abriam, né? O céu descia mesmo no teu quarto. Era maravilhoso. E nos sentíamos mesmo, tipo, você está vivendo mesmo um cristianismo. Você sente mesmo, você sente mesmo que você está a crescer. Até coisa que não era pecado, a gente fugia. Era excesso sem entendimento. Muito zelo. Mas era bom, irmãos. Nós tínhamos de facto a alegria da nossa salvação. Nós éramos de facto felizes por sermos cristãos. Éramos de facto felizes por sermos crentes. E precisamos voltar para aquilo. Tudo o que nós queríamos naquele momento era conhecer Jesus. Era conhecer. Duas coisas nos moviam, meus irmãos. Duas coisas nos moviam. Conhecer Deus e fazê-lo conhecido aos outros. Era isso que nos movia. Conhecer Deus e fazer. Hoje novos cristãos já vêm na fé débios, fracos. Eu me complica. Não entendo. Como é que alguém que está vindo na fé agora, que supostamente a luz das escrituras devia estar no primeiro amor, já vem se arrastando, gateando? Essa fé é como? É mesmo Deus que te salvou. É mesmo Deus que te salvou. Conheceste mesmo a Cristo. Estás mesmo aqui porque amaste a Cristo, entendeste que deves te arrepender por teus pecados. Ou são outros motivos que te trouxe aqui? Não é possível. Não é. E o mais incrível é que isso não era camuflado, era natural. Fluía em nós de forma natural. Pelo conhecimento de Cristo. Ele diz em sua virtude, que é voltando para a excelência moral de Cristo, o verbo grego é usado de arate, virtude, e para o impacto da pessoa de Cristo, doxa, que é glória. Doxa. E volto novamente aqui, irmãos, nós precisamos incluir a doxologia nas nossas orações. A oração Pai Nosso não começa assim, Senhor me perdoa, Senhor te agradeço. Não começa assim. Começa expressando uma doxologia. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então nós precisamos incorporar a doxologia. Mas sabe se você vai incorporar a doxologia na tua oração quando? Quando você conhecer os atributos de Deus, quando você conhecer quem Deus é. Aí você vai expressar doxologia na tua oração. Aí você vai te ver diante de algum pecado, diante de alguma situação, você vai falar, isso não tem valor algum diante da excelência, do conhecimento de Deus. Aí você vai ter a paixão, o amor pela santidade de Deus. Você vai amar a santidade de Deus e você vai odiar o pecado. Você só vai olhar o pecado como sendo algo feio quando você entender a beleza da santidade de Deus. Ele diz, versículo 4. Nesse caso é o sétimo ponto, né, que é o outro. Pedro mostra que Cristo é um Cristo das promessas, ou das preciosas e maiores promessas, e que também é um Cristo mediante o qual escapamos da corrupção. Ele diz, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, pelas quais, em outras versões que ela pode aparecer, através das quais. Ou seja, o
que isso quer dizer? Através do que ele termina lá no versículo 3, da glória e virtude de Cristo, da excelência moral e da glória de Cristo, ele nos tem dado grandíssimas, maravilhosíssimas promessas. É maravilhoso, irmão. Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que Pedro está apresentando para os irmãos? Pedro está falando assim: através da glória, da excelência, da virtude de Cristo, Ele nos deu maravilhosas promessas. Ou seja, o cristianismo não é uma religião sem promessa. Nós não sofremos à toa, irmão. Nós não lutamos contra o pecado à toa. Nós não sofremos o martírio. Temos promessa, nos aguardam. Não qualquer promessa, Ele diz maravilhosíssimas promessas. Eu consigo aqui, meus irmãos, me lembrar do apóstolo Paulo a manifestar o aguardo, o tempo em que esse corpo mortal será revestido de imortalidade, esse corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade, o tempo em que alcançarei a minha coroa de glória, e nós deveríamos caminhar nessa direção. As promessas estão ali, estão lá. Muitos de nós se desesperam porque já não olham para as promessas. O cristianismo é uma religião de promessas. O Senhor nos prometeu que voltará. O Senhor nos prometeu que levará a sua igreja. O Senhor nos prometeu que nos fará triunfante. O Senhor nos prometeu que o pecado não mais terá domínio sobre nós. O Senhor nos prometeu que nos aguarda um lugar. Às vezes nós, amados irmãos, nos esquecemos que a nossa pátria, a nossa nação não é aqui. Nos esquecemos que somos forasteiros, peregrinos em terras estranhas. Estamos aqui de passagem. Como é que dizia Jonathan Edwards? Crava a eternidade dos meus olhos. Senhor, crava a eternidade dos meus olhos. Que eu caminhe com os olhos fixos na eternidade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, diz: se já resultaste buscar as coisas que são do alto de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Muitos irmãos vivem a sua fé frouxa. O seu cristianismo frouxa porque estão com os olhos fixados na terra, no que é terreno, no que é passageiro, no que é temporal. Paulo fala: não andamos nós, né? Pelo que se vê, porque o que se vê é passageiro, temporal, pelo que não se vê, porque não se vê é eterno. É isso. Nós devemos viver expectante, irmãos, aguardando o dia em que esse corpo será glorificado, o dia em que estaremos na Nova Jerusalém, lá onde não teremos mais que lutar contra as nossas paixões, contra as nossas concupiscências, contra os nossos desejos, nossas fraquezas. Essa deve ser a nossa luta, o alvo é esse. É chegar à imagem, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Conforme dizia alguém, Deus ama tanto o seu Filho, que quer encher os seus de pessoas parecidas com Ele. Ele nos deu grandíssimas promessas, nos tem dado grandíssimas promessas. E aqui promessas não é promessas particulares, não são promessas particularizadas só para mim. Não, Ele deu para todos, é para a igreja. São promessas que dizem respeito à sua igreja. Vamos para Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo, vamos começar no... Vamos começar no 11, diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Que texto maravilhoso, irmãos! Paulo está a manifestar aos irmãos de que a nossa salvação está agora mais perto de nós, ou seja, à medida
parece que estamos a caminhar para o início, não, estamos a caminhar para o fim. Então, a nossa jornada é para o fim, amados irmãos. Muitos de nós daqui a anos vão morrer. Então, estamos a caminhar para o fim. Ou morremos ou Cristo vem. Uma dessas coisas pode acontecer. Então, Paulo falar, agora a nossa salvação, o momento em que se dará o fim, o triunfo de tudo, está mais perto de nós do que quando alcançamos a fé. Porém, nós vivemos um contraste entre o agora e o depois. A noite é passada e o dia vem vindo. Como importa, pois, viver quando estamos nesse contraste? Como nos importa, pois, viver enquanto estamos entre o agora e o que está por vir? Eu quero te ensinar aqui. A noite é passada, o dia vem vindo, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Ou seja, o que Paulo está aqui a exortar, mas irmãos, é que enquanto a noite vem passando, a noite que é uma referência ao tempo atual, que nós vivemos atualmente, e o dia, que é uma referência ao momento, digamos assim, que nós aguardamos, a segunda vinda de Cristo. Então, enquanto a gente vive esse contraste entre o hoje e o agora, como nos convém viver? Rejeitem as obras das trevas. Rejeitem, se dispam, tiram os embaraços. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, à medida que os tempos vão passando, se devotem mais, se doem mais, se entreguem mais, porque o tempo está próximo, está quase. Rejeitem, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Somos filhos da luz, andamos na luz, não em hipocrisia, não em falsidade, não em desonestidade, não. João fala que Deus é luz, não há nele treva alguma. Então, e fala que nós somos filhos da luz. Então, nós não podemos estar na luz e viver nas trevas. Ou você é crente, ou você não é. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é filho das trevas, ou você é filho da luz. Não existe meio termo, irmãos. Não há estar no muro aqui na fé. Não há. Ou você está do outro lado do outro. Então, os dias vão passando. São dias difíceis. São dias tenebrosos. Mas temos promessas. Nos agarremos às promessas e vivamos de forma honesta. Vivamos de forma digna da fé que professamos em Cristo Jesus. Andemos honestamente como de dia. Sabe como de dia a ideia de que como está claro, alguém que não tem nada do que se envergonhar, alguém que não tem nada do que ser acusado. Como de dia. Muitos de nós parecem que andam como de noite. Montes de pecados escondidos, vidas ocultas, que ninguém conhece. Só me está falando para o Senhor e me engana. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. O salmista no Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Se for no mais profundo abismo, tu lá estás. O salmista fala que o dia e a luz são para ti a mesmíssima coisa. Ou seja, conforme o Senhor vê de dia, conforme o Senhor vê de noite, diferente de nós. Então, o que você faz lá no teu quarto, o que você faz no teu telefone, as irmãs que você está a gerir nos vossos telefones, né? Temos irmãos colecionadores de corações, conquistam 2, 3, 4 irmãs ao mesmo tempo, depois escolhe, o Senhor está a ver essa prática é mundana. O que vocês assistem lá, a pessoas que assistem coisas imorais, profanas, o Senhor está a ver. O Senhor está a ver. Se você é crente ou não, o Senhor está a ver. O que você faz lá no culto, o que você faz lá na tua casa, o que você faz na praça, sei lá onde, o Senhor está a ver. E o mais incrível é, para mim e para você, nós não vamos prestar conta com o pastor algum, vamos prestar conta com Deus que vê tudo. Então não adianta ser falso, ser hipócrita. Se você também é pastor e falso hipócrita, não adianta. É tempo de nos arrependermos e nos entregarmos com sinceridade e verdade a Deus. Servimos como filhos da luz. Andamos na luz. Aqueles que não têm de que se envergonhar. E se revestir do Senhor, se encher do Senhor, se imbuir do Senhor. Então Ele nos deu promessa, irmãos. Aquele que se agarra às promessas, ele foge do pecado. Aquele que se agarra às promessas, ele não se conforma com o mundo, ele não se agarra ao mundo, ele se agarra às promessas. Sabe, tem promessas. Nos aguarda a vida eterna. E ontem um texto subiu pela cabeça. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro e o teu filho. Oh, Deus deu tudo, irmão. Deus provou tudo. Deus é tão bom que Ele não nos deixou. Não nos deixou só.
esse Deus transcendente, esse Deus que está acima da criação, é um Deus também imanente, é um Deus que cuida. Não nos salvou e nos abandonou, não. Vos salvei, nem a vossa deriva, não. Ele proveu, deu tudo. E não só deu tudo, meus irmãos, mas as Escrituras também manifestam de que Ele opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não somente isso, mas também as Escrituras manifestam de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar. Então o que você precisa mais? Falta o quê, irmão? Deu tudo. E, em última instância, digamos assim, como o ápice de tudo, nos deu o selo, o penhor, a garantia do teu seu Espírito. A bica, irmãos, o que está no caminho dá bico, o que está atrapalhando a tua fé, chuta fora, se desfaz, se dispa. Largue, prossigamos, cresçamos no conhecimento de Cristo. Amemos a Deus, amemos a Cristo. Nos lancemos na cruz, choremos diante dEle, confessemos nossos pecados diante dEle, busquemos socorros a Ele, porque Ele é de fato poderoso. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas antes um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos estar aqui, meu irmão, para vivermos de forma digna, para sermos felizes. O cristianismo não é infelicidade, irmãos, não é tristeza, porque às vezes não entendemos, irmãos. Cristo triunfou sobre a cruz, Cristo nos fez vencedor, nós adoramos um Deus vivo, nos deu promessas, não qualquer promessas, nos deu grandíssimas promessas, e Ele diz que por meio dessas promessas, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Eu estou falando aqui, por meio dessas promessas, Cristo nos faz participantes da natureza divina. Isso é maravilhoso. Pedro vai manifestar que eu e você agora fazemos parte da natureza divina. Ou seja, nós somos filhos de Deus, não só por adoção, mas também somos filhos de Deus por natureza. Porque Cristo fala que nós não nascemos da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Isso é pesado para mim e para você. Por quê? A natureza de Deus não é uma natureza pecaminosa, é santa. Então, se nós agora fazemos parte da natureza de Deus, e João também traz essa verdade, que nós nascemos do sêmen, ele fala da ideia de sêmen, está a manifestar o quê aqui? A natureza dita o quê? A natureza dita o comportamento. Não é isso? A natureza dita o comportamento. O cão só se percebe como cão porque ele é cão, é a natureza dele. Se nós damos leão, ou seja, se nós damos capim para o leão vai comer? Não. Por que ele não vai comer capim? Porque não é a natureza dele. Você pode preparar, meus irmãos, uma boa carne, bem preparada, bem gostosa, vai dar para o cabrito. Vai comer? Não. Por quê? Não é a natureza dele. Então, a natureza dita o comportamento, o procedimento, dita os gostos. Então, como é que crente gosta de coisa mundana? Como é que crente gosta de tipo? Como é possível se a nossa natureza é divina? Nós pertencemos à natureza divina. Então, isso é um chamado à santidade, irmãos, um chamado à santificação. Fomos enxertados agora, meus irmãos. Por isso é que Paulo vai falar de que quem está em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura porque nascemos agora de novo, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Agora fomos feitos nova criatura, fomos feitos nova natureza. É óbvio que enquanto estivermos aqui, nós estaremos despidos completamente do poder do pecado, mas já não é da nossa natureza permanecer no pecado. Não é. Não pode ser regra. Pecar não pode ser regra da vida do crente. Fofocar, murmurar, não pode ser regra da vida do crente. Não pode cair em imoralidade, não pode relacionamento imoral, não pode. A nossa natureza, a natureza divina nos fez participantes da natureza divina.
Então caminhemos, buscando o que de facto a nossa natureza demanda. O que é santo, o que é puro, o que é bom, o que é reto, o que é agradável a Deus. Ele proveu. Natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro traz essa verdade porque os falsos mestres aqui estavam a ensinar, digamos assim, uma heresia ou uma doutrina de que o que eu faço, meio que a ideia dos gracistas, o que eu faço no corpo não interessa. Eu posso viver minha vida, posso ser cristão e também viver minha vida do jeito que eu quero viver. Me lançar novamente às paixões do mundo, às concupiscências da carne. Eu falo, não. Pelas promessas, fomos feitos participantes da natureza divina e, consequentemente, fomos libertados da nossa maneira de viver. Fomos libertados da concupiscência, da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fomos libertados. Fomos libertados. Então, Cristo em seu poder nos libertou. Nos libertou para si. Nos libertou para vivermos, para que os nossos instrumentos, ou seja, os nossos membros, sejam instrumentos de justiça. Então, meus irmãos, querida igreja, o Senhor proveu tudo para mim, o Senhor proveu tudo para você. O Senhor nos deu tudo o que é necessário para vivermos uma vida piedosa. O Senhor nos deu promessas. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Paulo fala de que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Se ele disse que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que ele citou acima vos serão acrescentadas, quem está falando isso não é homem, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Quer tirar todo o coração incrédulo, irmão. Sei que é difícil. Mas não seja incrédulo, confie. E obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não atende para as consequências, irmãos. Esse é um dos grandes problemas da igreja atual. Não se preocupa com a consequência, obedece só. A consequência, aquele que te mandou obedecer vai cuidar. Então você obedece só, faz só o que ele te mandou, chega. Do resto, é que nem Lutero, né? Ele foi, colocou as 95 teses lá na porta do Wittenberg e foi tomar uma cerveja. Como quem disse, tipo, o que cabia a mim fazer, eu fiz. Do resto o Senhor quer? Só cuidará. Só cuidará. Então, faça simplesmente o que o Senhor demanda que tu faça. Obedeça simplesmente. Se o Senhor te manda se santificar, se santifique. Eu gostaria muito de, numa outra ocasião, poder prosseguir com os outros versículos que complementam, né, o que nós tratamos aqui. Então é isso, irmãos. O Senhor proveu, o Senhor nos deu providência, o Senhor nos deu tudo o que é necessário para vivermos uma vida piedosa, para nos firmarmos na fé, para perseverarmos na fé. Alguns de nós vão se apostatar, alguns de nós vão ir, amém, tudo bem, tudo faz parte do propósito de Deus, o Senhor não falha, esse é o propósito eterno. Mas que não nos desanimemos, irmãos, não nos desanimemos, antes, porém, nos lancemos em Deus, confiemos em Deus, nos agarremos em Deus, conheçamos a Deus, conheçamos a Cristo. Ele é mais excelente, Ele é mais belo, não existe nada melhor do que Cristo, irmãos, não existe. Nem nossas esposas podem preencher o vazio que é em nós, nem nossos filhos. Então, irmã, você que está buscando um relacionamento, você que está buscando, amém, isso é bom, mas isso não é tudo. Viva, se agarre em Deus, se agarre em Cristo, porque Ele pode preencher teu vazio emocional, financeiro, psicológico. Ele pode preencher tudo, porque Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo.
o amemos com tudo que somos, com tudo que temos, o obedecemos com tudo que somos, com tudo que temos. Vivamos o nosso cristianismo de forma intensa, de forma profunda, cada dia mais excelente do que o outro, cada dia buscando nos devotar mais, buscando nos lançar mais, buscando nos entregar mais, irmãos. São tempos difíceis, renunciemos o mundo, renunciemos às obras das trevas, tira o anátema, tira aquilo que está servindo de tropeço. Nós, o escritor aos Hebreus fala sobre isso, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e temos tão grande nuvem de testemunhas, temos os profetas, temos os apóstolos, temos a igreja primitiva, temos os nossos irmãos do passado, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, irmãos, nos emboamos, nos doemos, auxiliemos nossos pastores no serviço da igreja, no conhecimento da igreja, de Deus, no conhecimento da igreja, nos lancemos, porque somos doulos de Cristo, somos escravos, a nossa vida não é nossa, e o Senhor vai nos cobrar pela forma como nós gastamos a nossa vida, gastamos a nossa juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O Senhor nos chamou para Ele, irmãos. O Senhor nos chamou para viver para Ele. E não há vida fora de Deus. Não há alegria, irmãos. Não permitam que o mundo vos engane. Não há felicidade no mundo. Não há felicidade no mundo. Os ímpios não são felizes. Não são, irmãos. Então, nos agarremos a essas promessas, a essa provisão, e glorifiquemos a Deus. Agradecemos a Deus por prover tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E, acima de tudo, agradecemos a Deus pela maior providência que Ele deu, que é o seu único Filho. Deus poderia nos dar tesouros, poderia nos dar emprego, talvez, podia nos dar tantas outras coisas que a gente se calhar tem procurado buscar, mas Ele nos deu a si mesmo. Se isso não nos basta, irmão, o que é que vai nos bastar? Se você não é feliz, não é alegre pelo fato de ser cristão, o que é que vai te alegrar? Vamos orar, irmãos.